Olá, meus queridos, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui na página Por Luz e Paz, no YouTube e também no Facebook. Bem, hoje nós trataremos da personalidade. Como é que surge esse meu processo criativo? O assunto fica martelando na minha cabeça. E eu fico pensando, não, como é que eu posso fazer, como é que eu posso abordar, como eu posso direcionar, e a coisa fica até que eu não vou encarar a câmera e vou fazer o vídeo e vou propagar a ideia. Então assim surge o compromisso de fazer e eu tô já. Esse é o vídeo de número 91, então mais um pouquinho nós completaremos 100 vídeos publicados e a proposta inicial era de fazer um livro, de escrever um livro sobre esses assuntos. Com essas 100 publicações, então, que nós alcançaremos nos próximos dias, acredito que eu vá preparar o livro, enfim. Então, o nosso assunto é a nossa personalidade. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que acho que não é dos dias de hoje, que seguem apontando, julgando, criticando, humilhando, ofendendo, perturbando os que estão tentando. A maioria deles não fazem absolutamente nada, a não ser tomar conta da vida dos outros, porque se propõe a isso, não tem mais tempo para nada. Então aqueles que estão tentando estão sendo julgados por aqueles que não fazem e não proclamam e não propagam e não produzem absolutamente nada, a não ser a crítica e a infelicidade. A maioria são comentários e preconceitos e coisas negativas a respeito de quem está tentando produzir. Sobre a personalidade eu gostaria de ser o piloto num perfeito voo, ou aquele mesmo que salvou vidas num pouso de emergência. Eu gostaria de ser a bailarina no seu melhor momento. A bailarina tem a sua magia, a sua beleza, o seu encanto. Então, poderia ser também qualquer profissão, um artista plástico que faça sua obra magnificamente bem. Só que a gente esquece que por trás daquele piloto que fez um pouso de emergência, salvou milhares de pessoas, salvou pessoas, talvez milhares, porque ele pode, de repente, com seu avião cair numa cidade, ou então de uma bailarina que encanta uma plateia de 200, de 2.000 pessoas, ou então de qualquer outro profissional. Eles também têm os seus momentos complexos, os seus momentos difíceis, o aprimorar de suas técnicas, o exaustivo estudo, as exaustivas críticas de quem sempre puxa para baixo aqueles que desejam progredir, avançar, crescer, evoluir, iluminar. Então, a gente sempre, em todos esses que têm sucesso na vida, nós podemos considerar 2, 3% de holofotes e de bem-estar. E o restante todo, um árduo trabalho, luta, muita crítica, exaustivos preconceitos e perturbações. E com a mídia social, hoje, nós multiplicamos isso por centenas de vezes. Porque antes, as críticas, todos eles, imagina, Einstein foi um dos mais perseguidos e criticados, e qualquer um que você veja que tenha feito qualquer coisa que fosse de uma forma positiva, parece que isso traz tanta perturbação para o planeta, para o mundo, para as pessoas, que a tendência é a crucificação.
Eu tenho observado, por exemplo, nós podemos mencionar o operário infeliz que, vencido pelos desejos e ganância, praticou atos ilícitos e foi condenado, crucificado, e hoje se encontra atrás das grades. E se fosse alguém que tivesse pedigree, como grosseiramente nós poderíamos dizer, será que o processo seria o mesmo? Será que as coisas aconteceriam da mesma forma? Então aí é que está a reflexão, aí é que está a luz dessa situação. Há um tempo atrás, eu encontrei um senhor que já tinha percorrido a Europa de bicicleta 15 vezes. Então eu encontrei com ele na rua e da academia para casa, conversando com ele, e ele foi contando a história dele. Ele era da Escócia, estava passando por Londres, não Londres, estava mais próximo porque eu estava num estado chamado Kent, que é já na reta para Dover, para a travessia para a França. E ele passou e começou a contar a história dele. Como é que foi, o que foi, por que foi, etc e tal. As histórias das viagens dele. Isso num percurso de 30 minutos, que pareceu 2 horas, de tão rica a experiência. E o que eu tirei dali foi que parece que na oportunidade de vidas anteriores dele, ele alcançou muito sucesso com as conquistas, com a busca de novos lugares e o sacrifício de você ir a terras distantes e vencer os obstáculos e tudo mais. E aquilo ficou tão forte nele que com a bicicletinha dele ele esperava esses mesmos holofotes, porque a fama passada deixou ele muito satisfeito de ser uma personalidade na cidade, porque avançava em fronteiras e etc e tal, e ele queria o mesmo reconhecimento. Mas os dias de hoje já não são mais, porque você pegar e desbravar o mundo e ir para outras nações, isso hoje já é corriqueiro, mas na memória e naquela ideia dele, ele acredita que vai vencer. Uma dessas vezes ele vai ganhar os holofotes do mundo, por conta das travessias de bicicleta dele. Ele já estava na 15ª tentativa. Me foi mencionado também a respeito de um camarada que pinta quadros e que esperava pela fama. Como a fama não veio, se entregou às bebidas e vive nesse pensamento, nessa perspectiva de que com o seu trabalho de arte ganhará holofotes. Então eu acredito que a associação desse cidadão da bicicleta com esse outro, que me foi mencionado há poucos dias, também tem esse desejo da fama. Essa ideia de que se em um momento anterior eu fui famoso, agora falta pouco para que a coisa aconteça e eu também me torne a evidência da localidade, do estado, talvez do país e do mundo, porque a minha obra tem valor. Sim, sua obra tem valor, mas talvez a fama não seja para você nesse momento, o reconhecimento. Então eu parto da ideia de que não julgue. Quando uma pessoa dessas se entrega, por exemplo, à bebida e resolve que não conquistou o que gostaria e tenta se anestesiar da vida através da bebida, através da droga, através de qualquer coisa que faça não estar presente no aqui e no agora. Aí é que está o ponto.
Primeiro que a gente não deve nunca julgar. Então a pessoa, por um acaso, se entregou à bebida, procure entender o porquê de tanto sofrimento e da necessidade que tem desse anestesiamento, desse desejo de falta de consciência do aqui e do agora. O passo inicial disso é, primeiro, aceitar que a pessoa faz parte do nosso contexto, da nossa vida, e por um acaso e um mecanismo de desejos e necessidades, a pessoa se encontra equivocada. A bebida, ela não é problema. Então, quando você bebe, você não deixa de ser cristão, você não deixa de ser budista, religioso, de qualquer natureza, umbandista, candomblé ou evangélico. Até os evangélicos hoje já tomam as suas cervejinhas. Quer dizer, não é porque você bebe que você perde a tua religiosidade, mas religiosidade no sentido de prática do bem, do amor ao próximo, no sentido real da vertente religião, religare, de você se ligar ao plano superior. Então, a gente percebe, a gente nota que as pessoas normalmente acreditam e julgam, né? Então, o meu apelo e o meu pedido nesse vídeo as personalidades, elas estão em progresso. Então nós temos diversas vidas sucessivas no intuito de errarmos, acertarmos, errarmos, acertarmos, e daí vai. Então hoje nós tentamos algo, a coisa dá certo, não dá certo. Às vezes as pessoas mudam imediatamente, percebem que aquilo não vai e já partem para outra, enquanto outras passam a vida inteira persistindo naquilo, talvez uma segunda vida, talvez uma terceira vida, e a coisa continua não dando certo. Então, cabe-nos apenas sugerirmos para que, de repente, exista um redirecionamento no caminho dessa pessoa, oriente, mas impor, mas determinar, que deixa de beber, que deixe de fazer aquelas obras, ou deixe de ser aquela pessoa que anda de bicicleta e continua. Não, a gente pode sugerir. A gente é muito comum a gente perceber as pessoas descartando, eliminando, colocando de escanteio, retirando-se daquele momento, daquela situação, daquele convívio, porque por mais que tente, não atinge de fato o que é importante para aquela pessoa, de repente se redirecionar, mas mesmo à distância, porque nem sempre convém, porque nós também estamos em nosso progresso sucessivo. Então, hoje eu trabalho no intuito de, depois de tantos erros, acertar. E, às vezes, existem pessoas que, sim, atrapalham e perturbam esse nosso caminhar. Então, se a pessoa não aceita, não tem língua, não tem altura de voz, não tem forma alguma que você faça ela entender se ela não quiser. Então, aceite-a dessa forma. As pessoas podem ser ignorantes e levarem isso adiante porque faz parte delas, faz parte da evolução, faz parte do crescimento, faz parte... E você não pode exigir que a pessoa deixe de ser ignorante. Então, elas podem pensar, agir e querer do jeito que elas quiserem da vida delas. Agora, quando interfere na sua, é diferente. Aí sim, cabe a você se retirar e seguir tua estrada, seguir teu caminho. Então, não julgue. Cada um está no seu momento de evolução, crescimento, desenvolvimento. Se essa vida não for suficiente, terão outras. Isso sem problema. E principalmente,
Não gaste sua energia questionando, julgando, pensando as atitudes alheias. Porque a partir do momento em que você dedica sua vida a esse princípio, que é o de observador do planeta, no sentido de questionar, apontar, julgar, perturbar, você deixa de evoluir, porque você deixa de se ocupar com a sua própria vida. Bem, esse é o programa Por Luz e Paz. Estamos no YouTube e também no Facebook. Em breve sai então o nosso livro a respeito de todos esses programas. Esse é o programa de número 91. Então, se você quiser encontrar outros assuntos mais ou menos como esses, nós já abordamos alguns outros e você pode encontrar aqui na nossa página, tá bom? Esse aqui é meu contato. Eu faço terapias holísticas, que são as terapias que se ocupam do reequilíbrio. Quando você alimenta pensamentos negativos e isso se materializa no seu corpo, você pode ter diversos problemas, dores e sofrimentos, porque você somatiza essas energias e forças e coloca dentro de você. Como é que você elimina isso? É muito mais fácil você ir à farmácia, comprar um remédio para dor daqui, dor dali, toma o remédio, só que esse remédio ele vai provocar efeitos colaterais e não vai resolver o problema, porque o problema está na sua mente. O problema está no teu padrão mental. Então, se corrige primeiro o padrão mental, depois trabalha com as energias nos órgãos que foram feridos com esse padrão mental, e daí tem um reequilíbrio e você segue em frente e bem na sua vida. Essa é a proposta da terapia holística. E são estudos milenares que os orientais fizeram, até porque a medicina oriental ela trabalha de forma diferente, com uma perspectiva energética de cura, não a química, porque o teu próprio organismo já produz as químicas necessárias a você e uma alimentação adequada também coopera para a sua saúde. Muito obrigado, a minha reverência a você, o meu desejo de muito sucesso e luz para a sua vida e para todos aqueles à sua volta. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.